que a Amy Winehouse foi dona de uma das maiores vozes da música contemporânea, ninguém pode duvidar. Mas, como muitos artistas, infelizmente ela se perdeu na fama e em meio a más influências, que acabou culminando no seu trágico fim. Rehab, da Amy Winehouse, foi lançado em 2006 e faz parte do álbum Back to Black, lançado nesse mesmo ano. Mas pra gente entender o contexto da música, é importante entender o contexto da vida pessoal da Amy Winehouse nesse mesmo período. E que, de fato, o que a gente pode observar ali é um cenário bastante conturbado. E ó, por incrível que pareça, essa história começa lá na infância. Na infância. Eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música, gosta da ideia de aprender inglês com música e gosta de conhecer a história por trás das canções, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. A infância da Amy Winehouse foi marcada pela ausência constante do pai, que tinha um amante e passava mais tempo com essa amante fora de casa do que com a família e com a Amy. Quando ela tinha 9 anos de idade, os pais dela se separaram e esse foi um evento bastante traumático para ela. E ela era muito apegada ao pai e tinha uma certa obsessão por buscar constantemente a aprovação dele em tudo que ela fazia. E sim, mesmo depois de adulta. Aos 14 anos, ela já tomava remédios para poder tratar ali a deprê e aos 15, ela já começou a fazer uso de substâncias ilícitas. E os pais dela, no meio disso tudo? Eles achavam que era uma fase e ia passar. Em meio a isso tudo, a Amy Winehouse foi encontrando um refúgio na música, que foi se tornando a principal válvula de escape dela e uma das principais formas que ela conseguia expressar os seus próprios sentimentos e tudo aquilo que estava ali dentro. Em 2003, ela lançou o primeiro álbum, Frank, que foi um sucesso. E aí, o que começou a acontecer? Pressão da gravadora, da indústria da música, para ela produzir mais material, mais material, mais material. Crítica que o Pink Floyd já fazia lá desde 1975, como a gente viu lá na música Wish You Were Here, que também já está aqui neste canal. Depois você confere lá que a música também tem uma história bem legal. E com toda essa pressão da fama e das gravadoras, é claro, a Amy acabou tendo, assim, um burnout e se afastou de tudo, inclusive dos estúdios. E justamente nesse período, o abuso do álcool e de substâncias químicas começou a aumentar, assim, consideravelmente. E a cereja do bolo pro lado negativo, é claro, foi nessa mesma época que ela acabou conhecendo o Blake Fielder Civil, que era um assistente de vídeo e por quem a Amy Winehouse havia se apaixonado loucamente. Só que ele acabou apresentando pra ela um mundo, assim, um universo ainda mais sombrio do que aquele que ela tava já ali imersa. E ela começou a fazer uso de substâncias ainda mais pesadas do que aquelas que ela já fazia. Só que o Blake, na época, já tinha um relacionamento e depois acabou terminando tudo com a Amy e voltou lá com uma namorada, enfim, a pessoa que ele se relacionava, e a coisa começou a ficar bem complicada pra Amy Winehouse nesse período aí. Porque esse término foi muito difícil e abalou muito as estruturas dela. A música Back to Black, inclusive, fala sobre isso, e se você quiser um vídeo sobre Back to Black, deixa aqui pra mim nos comentários. Enfim, depois desse término, que foi ali um marco pesado na história, na vida da Amy, ela começou a fazer um uso cada vez mais pesado e um abuso, assim, exacerbado dessas substâncias, de álcool, de substâncias ilícitas. E, cara, isso tudo foi ali se refletindo nas performances dela, nos shows, enfim. Ela começou a faltar compromissos profissionais, costumava se apresentar nos shows, assim, completamente fora de si e chegou até a cair no palco. E em algumas ocasiões, isso até aborreceu bastante, assim, a plateia e aconteceu já dela ser retirada do palco sob vaias e xingamentos e tal. Um dos melhores amigos da Amy, o Nick Shymansky, ele viu que a situação realmente estava indo por um caminho que estava ficando muito complicado, que a situação estava, assim, já chegando num limite, sabe? E ele tentou adverti-la, tentou conversar, tentou, inclusive, convencê-la a procurar ajuda e a procurar uma clínica de reabilitação
reabilitação. Mas ela não queria e disse que não iria. Depois ela até acabou dando uma chance, pisou numa clínica de reabilitação durante 15 minutos, mas de fato ela não queria e ela falou que não ia. Eu não vou para a reabilitação. E aí, cara, quando a pessoa não quer ajuda, é muito difícil, né? Porque tem pouquíssimas coisas que a gente pode fazer por outra pessoa. Pouquíssimas, tipo mesmo. Ou a pessoa decide que ela quer, ou fica complicado. Muito complicado. E essa postura de falar que, poxa, não quero ajuda, não vou pra reabilitação, é que virou ali a letra da música Rehab. Rehab, que é a abreviação de Rehabilitation. Reabilitação. E ela começa a música falando: They tried to make me go to rehab. Eles tentaram, aí aqui a gente tem o verbo try, tentar, que é um verbo regular. Só que, ó, aqui é uma regrinha. Ele termina em Y e ele é precedido, ou seja, a letra que vem antes do Y é uma consoante. Aí, nesses casos, para colocar o verbo no passado, verbos regulares no passado, a gente tira o Y e coloca o I. E aí, depois acrescenta o ED, que é o final comum aí dos verbos regulares no passado. Então, they tried, eles tentaram me fazer ir. They tried to make me go. Me, object pronoun aí depois do verbo. Então, eles tentaram me fazer ir para a reabilitação. They tried to make me go to rehab. But I said, no, no, no. Mas eu disse, eu falei, não, não, não. They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I have been black. Sim, eu tenho andado pra baixo. Então aqui, quando ela usa o black, é nesse sentido, sabe? Assim, cara, eu sei que eu tenho andado meio mal, que, né, as coisas não estão, assim, muito claras. A ideia é essa. Essa que é pra gente poder entender o contexto. Yes, I have been. Aí aqui dentro dessa estrutura, ó, o verbo have, ele funciona como um verbo auxiliar, por isso que ele tá aí contraído com o sujeito. I have been, que vira I've been. Yes, I've been black. Sim, eu tenho andado, assim, meio pra baixo. Não tô na melhor fase da minha vida, entendeu? A ideia é essa. Yes, I've been black. But when I come back, mas quando eu voltar, quando eu retornar, tipo assim, ó, não tô no meu melhor momento, não tô na minha melhor fase, mas quando eu voltar, yes, I've been black. But when I come back, quando eu voltar, you will know. Você saberá. Então, o modal verb do futuro aqui, will, na sua forma contraída ali juntinho do sujeito. You will, que falado rápido na letra da música vira you know, você saberá. Sim, eu tenho andado meio pra baixo, não tô no meu melhor momento, mas quando eu voltar, você vai saber. Você vai saber. You will know. Rápido, you know. You know, know. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know. I ain't got the time. Aqui, ó, esse ain't é uma forma super informal de negar. Então, aqui ela tá falando que, cara, ela não tem tempo. I ain't got the time. Eu não tenho tempo pra poder fazer isso, pra ir pra reabilitação, pra me tratar. Eu não tenho tempo. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, e se o meu pai, if my daddy thinks terminando em S aqui, que é o verbo pensar, só que dentro desse contexto é o que ele pensa no sentido de o que ele acha, qual que é a opinião dele. Então a gente tá falando do pai, que é he, terceira pessoa, por isso que o verbo think tá conjugado na terceira pessoa com S aí no final. And if my daddy thinks I'm fine, e se o meu pai pensa, se ele acha, se essa é a opinião dele, que eu tô bem, I'm fine. Então lembra lá que a Amy Winehouse era muito apegada ao pai, a opinião dele era sempre muito importante pra ela buscava a aprovação dele. Pois é, ela foi perguntar o que ele achava dela ir pra clínica de reabilitação. Na época ele até falou que, cara, não sei se você precisa, eu acho que você tá bem e tal, talvez você devesse dar uma chance, mas não foi ali com aquela ênfase toda e tal. E aí, pra interpretação dela então de boa, meu pai pensa que eu tô bem, meu pai acha que eu tô bem. Então no resumo da ópera, cara, eu não tenho tempo. I ain't got the time. E se o meu pai pensa que eu tô bem, and if my daddy thinks I'm fine, I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. E aí ela repete, they tried to make me go to rehab. Eles tentaram fazer com que eu fosse para a reabilitação, but I won't go. Mas eu não vou. I will not, contrai e vira won't, que é o modal verb do futuro, will, só que na sua forma negativa e contraída, but I won't go. Mas eu não vou. They tried to make me go to rehab. I won't go. E aí
aí, num próximo trecho da música, ela cita ali algumas referências a ídolos que ela tinha. A Amy era muito fã do estilo musical jazz, e ela gostava muito de escutar Ray Charles e Donny Hathaway. E ela, inclusive, cita esses dois artistas que ela era bastante fã na letra da música, na próxima estrofe, quando ela fala o seguinte: I'd rather be at home with Ray. I would rather be. Aqui o would, que é esse modal verb do iria, então eu preferiria. I would rather be. Eu preferiria estar, só que aí o would aqui ele junta com I. I would que vira I'd. I'd rather be. Eu preferiria estar em casa com o Ray. I'd rather be at home with Ray. Então ela prefere não ir pra clínica de reabilitação porque ela prefere ficar em casa ali com os discos dela, com os álbuns, escutando Ray Charles. I'd rather be at home with Ray. I'd rather be at home with Ray. E aí, depois ela faz uma referência ao tratamento para poder tentar ali se limpar das substâncias químicas, que poderia durar algo em torno ali de 70 dias. Provavelmente quando ela foi por aqueles 15 minutos na clínica de reabilitação, devem ter explicado para ela como é que seria um primeiro momento, talvez, do tratamento. Possivelmente ela teria que se internar ali por aproximadamente 70 dias e ela fala, cara, eu não tenho 70 dias para isso, para depois poder viver o resto da vida, Amy Winehouse, para depois você recuperar a sua vida, que não tinha. Não tem 70 dias. I ain't got 70 days. Então, mais uma vez, o ain't aqui, de maneira super informal, para negar. I ain't got, eu não tenho 70 days. 70 dias. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. Porque não há nada, 'cause aqui que é uma maneira super informal de falar because, muito comum em letras de músicas, em falas de filmes, séries, no dia a dia também, usa-se muito o 'cause. O importante é só você ter em mente mesmo que é um jeito informal de se comunicar. 'Cause there is aqui no sentido de haver ou existir, porque não há ou não existe nada, 'cause there's nothing you can teach me. Não há, não existe nada que você possa ou seja capaz de me ensinar. There's nothing you can, então can, modal verb, que traz essa ideia do poder, conseguir ou ser capaz de. There's nothing you can teach me. Não há nada que você possa me ensinar. Teach, verbo, logo depois do verbo a gente tem o object pronoun. Então não há, não existe nada que você seja capaz ou que você consiga me ensinar. Because there's nothing you can teach me. Because there's nothing you can teach me. That I can't learn from Mr. Hathaway. That I can't learn from, que eu não possa, ou eu não consiga, ou eu não seja capaz de aprender. Então aqui o can, só que agora na sua forma negativa e contraída, cannot, que vira can't. E o learn from é quando você aprende algo de alguém, quando você pega ali as lições que alguém te passa. Então, não existe nada que eu não possa aprender do Sr. Hathaway. Então, não existe nada que você possa me ensinar que eu não seja capaz, que eu não consiga aprender pelo Mr. Hathaway. That I can't learn from Mr. Hathaway. Cara, a música é muito massa, o ritmo é muito bacana, a voz da Amy Winehouse nem se fala, mas a gente consegue perceber ali ao longo da letra da música muita fuga, muita negação. Então junta tudo ali, fuga da realidade, negação, em meio a um cenário em que fisiologicamente o organismo já tá ali completamente dependente de determinadas substâncias, mentalmente a parada também já foi pro saco há muito tempo, e aí juntou tudo isso com alguém que negou pedido de ajuda e foi afastando de perto dela as pessoas que de fato estavam a fim de ajudar. Fim trágico da Amy Winehouse. Infelizmente, né, cara? Porque pra quem é fã de jazz e R&B, como eu, por exemplo, você também curte muito, cara, eu era super fã da Amy Winehouse, da voz, esses primeiros álbuns dela, cara, era muito, muito, muito bom. Quantas e quantas vezes, cara, às vezes eu tava em casa, assim, de bobeira, botava esse DVD aqui, deixava rolando de fundo, às vezes recebia amigo em casa e a gente ficava ali
trocando ideia e tal, e Amy rolando de fundo. Ela tem uma participação muito grande na minha história, mas é muito triste ver tudo isso que aconteceu. Muito triste mesmo. Você também era fã da Amy Winehouse? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, curtiu essa aula, não esquece, deixa pra mim aqui o seu like e compartilha com pessoas que você acha que também são fãs da Amy Winehouse ou que possam achar interessante conhecer a história por trás da música Rehab. É só se apertar aqui embaixo no botão de compartilhar desse vídeo e mandar aí nos seus grupos de WhatsApp. A galera vai te agradecer. A Amy poderia ter mandado um pedido de socorro pro mundo, né? Apesar de não ter feito isso. Essa é a história da música Message in a Bottle, do The Police. Se você quiser conhecer melhor a história da música, entender um pouquinho a letra, é só acessar esse vídeo aqui. Ou, se você quiser conhecer a história trágica da música Jeremy, do Pearl Jam, que é uma história bastante triste, mas o Ed Vedder teve ali a genialidade de transformar a história em arte. Então é só você acessar esse vídeo aqui de baixo. Eu tô te esperando em algum deles. Um grande abraço e até lá!